Doutora Enéia, quais as lições que ficaram com a sua candidatura a presidente? Lições para quem? Para mim mesmo? Estou repetindo a pergunta. Para que a lição que você Para o senhor mesmo. Para mim, quase nada de novo ocorreu. Porque a classe política não é diferente daquilo que eu pensava que era. No que concerne a população, ficou uma boa lição. Que a população consegue perceber pelo menos uma imagem forte quando essa imagem aparece na tela. Quer dizer, a simpatia, o entusiasmo, o carinho que eu passei a receber da população, esse conjunto é extremamente gratificante para mim. É uma lição. No resto, realmente eu não aprendi nada. Doutora Enéia, nos seus discursos, o senhor questionava muito a atualidade da classe política brasileira. Por quê? Porque, na qualidade de um cidadão, quer dizer, de uma pessoa que anda pelas ruas, que trabalha, que produz, que estuda, que sofre, eu, num determinado momento da minha vida, percebi que não podia ficar mais de braços cruzados. Tudo que eu questionei o tempo inteiro e tudo a que me referi foi a um procedimento que se tornou a tônica da política nacional, da política do nosso país, procedimento esse contra o qual eu me posiciono. Ou seja, o fato de o político agir de forma diferente daquela forma pela qual agem os outros profissionais. Agindo de forma hipócrita, de forma mentirosa, de forma falaciosa, de modo mendaz. A crítica sempre foi a esse procedimento. Não é a crítica a uma pessoa, a um indivíduo, é um modelo, né? A um modo de ser. Se a senhorita prestou atenção, eu jamais falei de corrupção. Isso, a meu ver, é consequência, né? Tanto quanto eu possa ter entendido o processo, e eu tenho um pouco mais de meio século de vida já, tanto quanto eu o possa ter entendido, o que eu posso dizer é que a atividade política nesse país deixou de ser aquilo que ela devia ser. Quer dizer, o político, o cidadão eleito para um cargo público, ele passa 3, 2, 1. Doutora Enéas, quais as lições que ficaram com a sua candidatura à presidência da República? Bom, em relação à classe política não mudou nada. Eu continuo olhando para os políticos profissionais como representantes de um modelo de hipocrisia, de mentira, de falsidade. No que concerne à população, fiquei extremamente feliz, uma vez que eu recebo simpatia, recebo carinho em todos os lugares por onde ando. Este é o resultado. No seu discurso, o senhor tem questionado muito a atualidade da classe política brasileira. Por quê? Porque o processo político como um todo no país passou a ser representado por pessoas que deixaram de ter qualquer compromisso com aquilo que prometiam por ocasião de suas campanhas. O que mais me entristeceu durante todos os meus 50 anos de vida foi o modo como a política é conduzida no país. Aquilo que eu desejo é que o político seja aquilo que ele devia ser, ou seja, um indivíduo que representa a sociedade e não que cuide dos seus próprios interesses. Doutora Enéia, a Amazônia vive um momento singular. Na sua opinião, como viabilizar o desenvolvimento da região sem devastá-la? Eu não sou a pessoa mais autorizada a falar nesse assunto. Há profissionais extremamente competentes nesta região, por exemplo, aqueles que escreveram aquele documento que já foi publicado do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia. O que eu diria é o seguinte: tem que haver desenvolvimento, evidente, e tem que haver preservação, evidente também. E a fórmula para isso é dada pelas pessoas que conhecem o assunto com profundidade. Não sou eu a autoridade que deve ser consultada para isso. O Brasil atravessa uma crise generalizada. Na sua opinião, o que fazer para resolver as questões de saúde, educação e da economia, por exemplo? Agora o tempo é exíguo. Esse é o assunto que eu conheço. Veja, senhora, há que existir fundamentalmente determinação, vontade de resolver. A educação seguiu nesse país por um caminho que a levou a um processo de deterioração progressiva e que nos levou quase ao caos. Educação, saúde e economia só podem ser esses problemas como um todo só podem ser resolvidos na medida que o presidente da República seja um indivíduo preparado e que tenha vontade de resolvê-los. Essa é a minha mensagem. O que o senhor acha do presidente Collor? O senhor acredita que ele conseguirá redirecionar o país? Como cidadão, eu espero que sim. Como um cidadão. Eu respeito o presidente da República, ele é a autoridade máxima da nação e eu não sou desordeiro, não prego nenhuma forma de desordem. Agora, a pergunta sobre o cidadão que agora é o presidente da República, a ela eu respondo com todos os pronunciamentos que fiz durante as 59 vezes em que falei na televisão. Eu vejo
o homem, o cidadão, que agora está à presidência da República, como uma pessoa que de quando em quando se contradiz, que infelizmente em público às vezes apresenta pronunciamentos que não correspondem à realidade, e isso me entristece. Como cidadão, eu gostaria e espero mesmo que nós caminhemos para um futuro melhor. E suas pretensões políticas? Eu registrei um documento em Brasília no 2º ofício de notas, no qual, de modo peremptório, eu afirmei que, se perdesse as eleições, não seria candidato a nada, nenhum cargo eletivo. Durante os próximos 5 anos, eu sou o presidente do partido, do PRONA, que está rodando por diversas unidades da federação, no sentido de fazer uma conclamação para que as pessoas que acreditaram nas nossas mensagens aproximem-se de nós. Por exemplo, aqui em Roraima, aproximem-se do senhor Queiroz, que é diretor de uma agência de turismo, e possamos, com isso, obter o registro definitivo do partido. Eu, em particular, não sou candidato a nada nos próximos 5 anos. Se vivo estiver daqui a 5 anos, e rigidez com H tiver para tanto, serei novamente, talvez, candidato à presidência da República. Obrigado. 3, 2, 1. Doutor Enéas, quais as lições que ficaram com a sua candidatura a presidente da República? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nos seus discursos, o senhor tem questionado muito a atualidade da classe política brasileira. Por quê? 3, 2, 1. 3, 2, 1. A Amazônia vive um momento singular. Na sua opinião, 3, 2, 1. 3, 2, 1. A Amazônia vive um momento singular. Na sua opinião, como viabilizar o seu desenvolvimento sem devastá-la? 3, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1. O Brasil atravessa uma crise generalizada. Na sua opinião, como fazer para resolver as questões de saúde, educação e economia? 3, 2, 1. 3, 2, 1. E o senhor, o que acha do presidente eleito Collor de Mello? A mesma pergunta. 3, 2, 1. E o senhor, o que acha do presidente eleito Fernando Collor de Mello? Na sua opinião, ele conseguirá redirecionar o país? 3, 2, 1. E as suas pretensões políticas? Fica aqui perto de vocês, eu não quero bater. Mas ele não disse o nome dele ainda. Porra, nem eu zerei o caralho. É tu mesmo. Então pega alguém que irá falar, Então bora. Tá. Fica do lado dele. 3, 2, 3. Fica do lado dele. 3, 2, 1. Como é que é o nome dele? Enéas. Você conhece ele da onde? Da televisão. Eu vi ele na televisão, conheci agora. E o que você está achando do Dr. Enéas pessoalmente? Mesma coisa. Eu pensava que era, deve ser, né? Mesma coisa. Na televisão você não achou ele mais forte, mais gordo, mais alto? Como é que é? Não, parece que ele era mais gordo um pouco, não sei, mas parece que ele tinha um rosto mais gordo, né? E aí, gostou de conhecer? É, legal, né? Achei legal conhecer.
Trabalha com criança. Tá, vai lá, ele. Faz o quê? Eu sou mais vendedor. Bora. Tchau, doutor Enéas. Naquela época nós só na neta, trabalhando no hospital. 3, 2, 1. Você conhece ele? Conheço. Como é que é o nome dele? Enéas. Onde é que você conhece o Enéas? Da televisão. É? Dele, tio. A visita dele é E aí? tem que vencer aqui no território. A visita dele, o que tem a vencer aqui? Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. O que ele veio fazer aqui? De organizar o partido, né? Conclamar as pessoas para se filiarem ao nosso partido, para poder ter um país melhor. O que você acha do Enéas pessoalmente? Ele legal. Legal. Deu, né? Ele ficou conhecido nacionalmente com a frase "Meu nome é Enéas". O acriano Enéas Ferreira Carneiro, cardiologista, formado em Física e Matemática, professor de pós-graduação em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, organizador e ministrante do curso de Eletrocardiografia no Rio de Janeiro e São Paulo, está em Boa Vista. Ele veio com o objetivo de organizar o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, do qual é presidente. Enéas, na tarde de hoje, caminhou pela Avenida Jaime Brasil. As pessoas o olhavam com curiosidade. Algumas reconheceram Enéas, o candidato à presidência da República no primeiro turno, que tinha apenas 15 segundos para levar sua mensagem ao eleitor. Durante a caminhada, os mais curiosos se aproximaram de Enéas e até conversaram.
com o ex-candidato que esboçava uma simpatia que não foi ao ar durante o horário político do primeiro turno. Doutor Enéas, quais as lições que ficaram com a sua candidatura a presidente da República? Para mim, quase nada de novo ocorreu, porque a classe política não é diferente daquilo que eu pensava que era. No que concerne a população, fica uma boa lição, que a população consegue perceber pelo menos uma imagem forte quando essa imagem aparece na tela. Quer dizer, a simpatia, o entusiasmo, o carinho que eu passei a receber da população, esse conjunto é extremamente gratificante para mim. Nos seus discursos, o senhor tem questionado muito a atualidade da classe política brasileira. Por quê? Porque o processo político como um todo no país passou a ser representado por pessoas que deixaram de ter qualquer compromisso com aquilo que prometiam por ocasião de suas campanhas. O que mais me entristeceu durante todos os meus 50 anos de vida foi o modo como a política é conduzida no país. Aquilo que eu desejo é que o político seja aquilo que ele devia ser, ou seja, um indivíduo que representa a sociedade e não que cuide dos seus próprios interesses. O Brasil atravessa uma crise generalizada. Na sua opinião, como fazer para resolver as questões de saúde, educação e economia? Diz a senhora, há que existir fundamentalmente determinação, vontade de resolver. Educação seguiu nesse país por um caminho que a levou a um processo de deterioração progressiva e que nos levou quase ao caos. Educação, saúde e economia só podem ser esses problemas como um todo só podem ser resolvidos na medida que o presidente da República seja um indivíduo preparado e que tenha vontade de resolvê-los. Essa é a minha mensagem.